Fala galerinha da publicidade, tudo bem? Professor Alex Caparelli. Hoje nós vamos iniciar uma matéria nova. Essa matéria tem 2 módulos, cada módulo tem 2 aulas. Então são 4 aulas seguidas a respeito do comportamento do consumidor, tá ok? E aí, pessoal, nós estamos com um probleminha de luminosidade aqui, né? Eu tenho um projetor de luz aqui, mas ele deu pau. Então aconteceu no final de semana, né, que estava gravando a aula para outra turma. E aquele velho ditado que brasileiro só se mexe quando a água bate nas canelas, né? E eu, de fato, não me lembrei desse detalhe aqui, que eu tinha que comprar outra luz, né? Mas eu vou resolver esse problema essa semana aí. Tá um pouco escuro aqui, mas a gente vai seguir dessa forma mesmo, tá? E aí vocês vão prestando atenção no conteúdo e não na escuridão, tá, beleza? Ó, nós vamos tratar hoje do comportamento do consumidor, né? Vamos continuar daquelas 2 aulas passadas, né? E a gente vai falar hoje sobre a análise do mercado consumidor. São dois módulos, cada módulo tem 2 aulas, certo? Então hoje a gente vai ver a parte 1, semana que vem a parte 2. Depois a gente entra no módulo 2, ok? E a gente vai falar de análise de mercado consumidor, parte 1. Tá? Conexão com os clientes. É disso que a gente vai tratar. A nossa capa tá aí, dá uma olhadinha, ó. Tá? Falando aí, ó, de comportamento do consumidor, curso de publicidade e propaganda, né? Análise dos mercados consumidores, conexão com os clientes, tá? E aí a gente inicia a nossa aula, ok? Bom, eu vou iniciar falando do objetivo do marketing, ok? Olha lá. O objetivo do marketing é atender e satisfazer as necessidades e os desejos dos clientes-alvo. Melhor do que os concorrentes, é claro, senão não cumpre o seu objetivo mercadológico. Os profissionais de marketing devem ter plena compreensão de como os consumidores pensam, sentem e principalmente como eles agem para oferecer um valor adequado a cada consumidor. Então olha aqui, pessoal, desenvolver marketing é uma coisa assim muito além do que aquilo que o povo pensa que é fazer propaganda, né? Fazer marketing é fazer desenvolvimento de mercado. Quando a gente tem o mercado como um todo, que você precisa fazer uma análise para poder desenvolver suas estratégias próprias, talvez um benchmarking se for necessário, né? Mas o desenvolvimento desse mercado é uma análise feita de uma forma geral, né? Sempre começo fazendo as pesquisas, levantando informações, trazendo dados e informações para que eu possa pensar nas estratégias que eu vou criar. Aí sim eu começo a desenvolver o planejamento. O planejamento é a primeira parte de um plano estratégico. Por quê? Porque o planejamento é quando a gente está escrevendo o plano. E o plano é quando esse planejamento está pronto de fato. Aí sim eu passo a fazer uso dele, aplicar tudo aquilo que foi colocado no plano. É uma espécie de guia. Uma guia para você poder seguir, aplicar suas técnicas, desenvolver suas estratégias e assim cumprir suas metas e alcançar seus objetivos. De uma forma simples assim. Quer dizer, a gente fala de uma forma simples porque a gente que está acostumado, a gente está sempre vendo, então acaba se tornando uma coisa assim muito natural, né? Mas para quem está começando é um pouquinho mais complicado de entender. Mas como qualquer outra técnica, como qualquer outra coisa que vocês façam, depois que faz a primeira, segunda, terceira vez, a coisa começa a se tornar um pouco mais natural. Vejo o grande problema dos planejamentos, principalmente do planejamento de marketing, é saber fazer o levantamento de informações. As pesquisas mercadológicas, elas são muito importantes para o desenvolvimento dos planos.
sem a pesquisa a gente não consegue fazer, porque você não vai ter dados e informações. E se ela for mal feita, vai faltar informações para que você desenvolva estratégias, né, para o seu mercado. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. A experiência ajuda, que é uma barbaridade. É fantástico, né? Por quê? Quando você tem a experiência, você consegue visualizar, você consegue ter uma visão um pouco mais ampla daqueles que estão começando, daqueles que estão iniciando suas pesquisas, seus desenvolvimentos mercadológicos. Tá? Mas isso aí, com o tempo, a experiência vem e aí você passa a agir de forma mais natural, mais entendida. Conforme você está fazendo as suas pesquisas, já vem em mente o caminho a ser seguido, as propriedades que você precisa abordar. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. No início é um pouco difícil, assim como tudo no início é difícil. Foi difícil a gente aprender a andar, foi difícil a gente aprender a andar de bicicleta, a gente caiu. Então no planejamento, na administração, no marketing, assim também. Tá? A gente inicia ainda um pouco cego, e depois, com o tempo, a gente vai melhorando essas abordagens, vai aprendendo a trabalhar, e nada melhor que a experiência para nos levar, para nos direcionar a um mais próximo à perfeição. Porque a perfeição também não consigo enxergar uma perfeição nesse tipo de situação, até porque ele é muito subjetivo, o mercado, né? Além de ser subjetivo, ele uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É um pouco maleável, vamos dizer assim. Então, buscar a perfeição, a gente deve sempre buscar, mas alcançar vai ser outra coisa. Eu ainda vejo essa perfeição nessa área nossa de administração e marketing como uma utopia. A gente sempre está buscando alcançar, mas nunca chega lá. Mas o mais próximo, quanto mais próximo, melhor em todas as situações do mercado. Beleza? Tá valendo? Agora eu quero fazer uma pequena abordagem sobre o marketing holístico, que é o 4.0 que o Kotler desenvolveu, né? Com toda essa evolução do marketing. E uma pequena abordagem para vocês poderem entender. Dá uma olhadinha ali. Para que o marketing seja bem sucedido, as empresas devem se conectar plenamente com seus clientes. Adotar o conceito de marketing holístico significa entendê-los, adquirir uma visão de 360 graus tanto do cotidiano como das mudanças que ocorrem ao longo do ciclo de vida deles, para assegurar que os produtos certos estão sendo comercializados para os clientes certos e de maneira certa. Se você olhar do lado aqui, vai ter um quadro escrito Holistic Marketing, que ele está em inglês aqui, que foi retirado do livro do Kotler, do livro americano do Kotler, tá? Então ele tem quatro situações ali, ó. Relationship Marketing, que é o marketing de relacionamentos. Internal Marketing, que é o marketing interno. Integrated Marketing, que é o marketing integrado, tá? E o Performance Marketing, que é o marketing de performance. Então esses quatro círculos aí, eles compõem o marketing holístico, que é um pouquinho maior do que a gente imagina. E o que eu posso dizer para vocês a respeito do que é o marketing holístico, porque ele define que todas as partes envolvidas com a organização sofrem interferência e se relacionam, ou seja, todos os processos de desenvolvimento, projeto ou implementação de programas e atividades de marketing devem ter consciência da correlação entre as partes envolvidas, também chamada de stakeholders, que são as pessoas que estão envolvidas no sistema. Então ele é chamado de stakeholders.
Portanto, essa abordagem reconhece a amplitude das decisões de marketing e mostra a importância de manter a harmonia entre os envolvidos. Tá? Então, só repetindo para vocês, o marketing holístico visa integrar o marketing integrado, a comunicação, produtos e serviços, mais o canal de distribuição, o marketing de relacionamento, os clientes, os canais e os parceiros, o marketing interno, o departamento de marketing, gestão de topo, outros departamentos, todos os níveis envolvidos, e depois o marketing socialmente responsável, que abrange a ética, o enquadramento legal, comunidade, o meio ambiente. E aí, se você quiser chamar ele de performance marketing, não está errado. Ele funciona dessa forma, sim. Seguindo ainda ali na tela, o que influencia o comportamento do consumidor? O comportamento do consumidor é o estudo de como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. Os profissionais de marketing devem conhecer plenamente o comportamento de compra do consumidor, tanto na teoria quanto na prática. O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais. Entre eles, os fatores culturais exercem a maior e mais profunda influência no comportamento de compra. Então, olha aqui, meus amigos. Quando a gente vai fazer uma estruturação de um plano, a gente vai fazer a pesquisa mercadológica, a gente começa a analisar vários fatores, entre eles os fatores culturais. Por quê? Porque nós devemos entender como funciona a cultura de cada região, de cada cidade. Veja que nós estamos em Maringá, eu lecionava em Campo Mourão, e a gente conseguia enxergar muito bem a diferença cultural entre duas cidades de 80 quilômetros. Uma influência mais gaúcha ali, e aqui uma influência mais paulista, mais nortão do Paraná. Então a gente vê muitas diferenças dessas. Então você aplicar alguma estratégia de mercado sem conhecer a cultura que você vai atuar, você pode dar um tiro no pé, é um erro. Agora você imagina marcas internacionalizadas que desenvolvem produtos para vender, e aí ele vai para uma outra cultura sem conhecer de fato o que ocorre, e chegando lá não é aceita porque culturalmente o nome, ou a atitude ou qualquer situação dessa aí, ela não vem, não pega bem em relação àquilo que vai ser feito, que vai ser exposto ao mercado. Então é um cuidado grande e é necessário que se tenha um conhecimento do ambiente sociocultural, beleza? Bom, pessoal, hoje vocês me desculpem as interrupções, vão ter muitas. Hoje estamos um dia muito chuvoso, tá tudo muito escuro, e aí, para minha sorte, eu esqueci da luz, então a gente está numa escuridão aqui. E a minha esposa tem uma academia de pilates em casa, mas ela trabalha ali do lado de fora, ali no nosso quintal, Como choveu muito e molhou o piso e tal, ela trouxe aqui para a garagem. Então, de repente, se vai ter algum barulhinho aí, vocês não prestem atenção no barulho, Prestem atenção na aula, tá certo? Vamos lá seguir. Vamos falar então dos fatores culturais. Quais são os fatores culturais? O que é fator cultural? Para que vocês possam entender que é um dos ambientes, talvez os 6 ambientes mais importantes de análise do marketing. E aí eu chamo a atenção para vocês. São os fatores demográficos, que trata das pessoas. São os fatores tecnológicos, que cuida das tecnologias. São os fatores econômicos, todo financeiro, toda a parte econômica da coisa. Depois nós temos os fatores socioculturais, os fatores do ambiente político-legal, tá certo? Que trata das políticas, das leis e tudo mais.
E hoje nós vamos abordar especificamente, acho que a gente falar do ambiente natural, que é o meio ambiente que o pessoal trata aí. E hoje especificamente, agora eu vou tratar dos fatores culturais, tá? Fator sociocultural, aquele que está no ambiente sociocultural, ok? Então dá uma olhadinha aqui na nossa tela, veja. Fatores culturais. Cultura, a cultura local, eu posso dizer, a cultura do país, do estado, do município, tá? Várias culturas acabam entrando aí. Eu digo melhor, várias subculturas, né, que são aquelas culturas geradas de dentro da própria cultura. Se eu pegar a cultura brasileira, eu tenho várias outras subculturas tratando de qualquer modalidade. Poderia dizer música, comida, linguajar. Então a cultura, a subcultura e a classe social são fatores particularmente importantes no comportamento de compra. Porque a gente entendendo a cultura, a subcultura e a classe social, a gente vai saber a quem mostrar um produto. Não dá para mostrar um produto de custo alto para a classe baixa, né? A gente não vai ter esse tipo de comercialização. A cultura é o principal determinante dos desejos e do comportamento de uma pessoa. Sob influência da família e outras importantes instituições, uma criança cresce exposta a valores como a realização e sucesso, disposição, eficiência e praticidade, progresso, conforto material, individualismo, liberdade, bem-estar, humanitarismo e juventude. Veja que o material está dizendo, tá, que sob influência da família e outras importantes instituições, poderia citar a igreja, poderia citar a escola, o grupo dominical, né, tantas outras instituições que podem influenciar a criança. E as crianças, propriamente dita, ela exerce então essa exposição a esses valores como realização, como sucesso, disposição e tal. Eu ainda complemento dizendo que a educação dos pais direciona muito, né, essa influência e a crença que será criada, ok? Uma criança que cresce em outro país pode ter uma visão diferente de si mesma, de seu relacionamento com outros e de seus rituais. Eu tenho um exemplo clássico dentro da minha casa, né, porque acho que todos sabem que eu sou de família italiana. Eu tenho um irmão italiano, ele mora na Inglaterra há 20 anos já, e ele tem uma filha inglesa. A filha dele nasceu lá na Inglaterra, em Brighton, e sendo assim, ela é aculturada da forma inglesa. Tanto que quando ela vem para cá nos visitar, ela tem alguns vícios de linguagem, de comportamento, que é diferente das minhas filhas, que tem mais ou menos a mesma idade dela. Então a gente acha bonitinho, engraçadinho, mas o correto é ela levar muito a sério isso e entender como funciona a cabecinha da criança nessa situação, certo? Então esse é um dos exemplos. Os profissionais de marketing devem observar atentamente os valores culturais de cada país para entender qual é a melhor forma de levar seus produtos ao mercado e encontrar oportunidades para desenvolver novas ofertas. Então veja, meus amigos, olhadinha aqui. Analisar culturalmente é você entender o comportamento desse consumidor e principalmente o comportamento de consumo. Eu acho muito engraçadinho, a minha sobrinha, quando está aqui no Brasil, ela vê algumas comidas que a gente come aqui e ela acha super delicioso, ela acha maravilhoso. E aí se pergunta, mas por que nós não temos isso aqui lá, mamãe? My mother.
E aí a gente fala, não, isso é comida típica brasileira, né? Então a primeira vez que ela comeu um quindim, por exemplo, ela ficou maravilhada. Apesar que lá tem muitos doces, muitas comidas boas também. Né? Não há de se descartar a comida da cultura deles. Apesar que eu particularmente não gosto muito de ficar comendo batata todos os dias, né? E a base da comida deles é a batata. É o nosso arroz e feijão, nosso bife, nossa salada aqui, o ovinho frito, não tem nada de melhor. Então eles não têm tanto acesso assim, principalmente a carnes. Aqui a gente tem uma infinidade de carnes, né? Algumas comidas que são muito regionais. Aqui a minha mãe faz uns bolos, uns doces que são muito, né, com frutas que são típicas daqui, sucos. Ela ama suco de manga, por exemplo, né? Então você vê que é uma coisa muito diferenciada. Quando eu fui estudar na Argentina, eu também fiquei o primeiro módulo lá no primeiro ano, foi super difícil, porque a base da comida deles é pão, batata e carne. Claro, toda refeição tem uma salada, mas a nossa base, que é o arroz e feijão, para eles é batata e carne e pão. Então acabou se tornando muito difícil para mim também, né, poder consumir, até que eu pudesse me acostumar. A gente voltava de lá inchado de tanto carboidrato. Dá uma olhadinha do lado ali, ó, dos fatores culturais. Olha, fatores culturais: cultura, subcultura, classe social, e o centro, o escopo é o comprador. Olha quanta coisa em volta do comprador para que a gente possa chegar até ele. Tá? Então é assim que funciona o dito cujo do fator cultural, ou dos fatores culturais, se assim você quiser tratar. Ainda seguindo com a cultura, digo o seguinte: cada cultura é composta de subculturas que fornecem identificação e socialização mais específicas de seus membros. Entre as subculturas estão as nacionalidades, as religiões, os grupos raciais e as regiões geográficas. Quando essas subculturas crescem e se tornam influentes o bastante, as empresas geralmente elaboram programas de marketing específicos para poder atendê-las. Então, só para corroborar com a ideia, eu trago um conceito. Tá? Então, a noção da subcultura é bastante habitual na sociologia e na antropologia. O conceito é utilizado para fazer referência a um grupo de pessoas, geralmente minoritário, com um conjunto de características próprias, comportamentos e crenças que representam uma subdivisão dentro de uma cultura dominante da sua comunidade. Para que possamos entender melhor o conceito de subcultura, antes é importante que saibamos o que significa cultura, tá? É para isso que devemos fazer uma análise quanto à noção mais ampla desse termo, tá? Para não cometer nenhum erro de análise depois, tá? Então olha aqui para mim. Toda cultura possui suas subculturas, ok? As subculturas são fragmentos, né? Partes que juntas elas vão formar uma cultura. Se a gente pegar um país do tamanho do Brasil, que é um país dimensional, que ele inclusive está em 2 continentes, né? Num continente acima da linha do Equador, quero dizer, e abaixo da linha do Equador. É um país muito grande, com uma cultura muito diferenciada. Então, quando alguém de fora se refere ao Brasil, fala assim: olha, a cultura brasileira. Aí você pega a cultura brasileira de um povo do norte, de um povo do sul, você vai ver que existe uma diferença muito grande. Veja, por exemplo, a cultura paraense. Se a gente for analisar a comida, os costumes, a língua, né? Eles têm, parece um dialeto, não é um dialeto, mas parece um dialeto. Eles têm linguagens, empregos de termos no português que a gente não tem aqui no sul. Então, comida, música, dança, né?
Aí você pega o outro extremo, que é o sul. A gente pegar aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a música típica aqui é outra, é uma música gaúcha, né, uma música caipira paranaense. As comidas são com base em carnes, né, o churrasco. Nós temos uma influência europeia muito grande, então nós temos uma influência de pães, massas, né. Nosso tipo de linguagem também é diferenciado da linguagem deles. A gente usa termo que eles não conhecem. E assim como não conhecemos os deles também. Né? Nós temos uma diversidade na religião aqui no sul que é diferente lá do norte. Né? A quantidade de católicos, por exemplo, lá é muito maior do que aqui no sul. Que, como vem de uma cultura europeia, então existem muitos protestantes, certo? Então, cara, se você pegar as subculturas que existem dentro da cultura brasileira, é uma infinidade de coisas. Né? Por exemplo, a cultura nordestina, eu acho fantástica, eu acho linda. Eu adoro a cultura nordestina, música, comida, né? O povo, que é um povo muito bacana. Então eu realmente gosto. Assim como eu morei no Mato Grosso, que é o centro-oeste do país, que é uma cultura também totalmente diferente. Você veja que a base da comida é peixe, a cultura musical, danças, né? Por exemplo, tem o siriri, tem o cururu, tem as músicas pantaneiras. Então é uma diferenciação muito grande. Então, se eu tô no Brasil e estou formulando produtos para abastecer uma determinada cultura, eu preciso levar muito em consideração as subculturas que existem. Porque eu posso agradar muito... Por exemplo, se eu vou fazer um prato que é um peixe no Mato Grosso, ele vai ser um peixe de rio. Se eu fizer isso no Rio de Janeiro, se eu fizer isso aí em qualquer litoral brasileiro, ele já vai ser um peixe de mar. Aqueles que moram no litoral dizem que não gostam de peixe de rio, que tem gosto de barro. Essa coisa eu já ouvi. E os caras que moram no centro-oeste, por exemplo, que tem a base como peixe, eles não gostam de peixe de mar porque acham que é salgado. Então tem essas diferenças aí que são muito gritantes, inclusive. E se a gente não tomar certo cuidado, a gente erra nas estratégias. Tá certo? Muita atenção aí com a cultura, com as subculturas, tá? E com as coisas específicas a respeito disso aí, para não errar na estratégia, tá certo? Uma outra coisa que a gente deve tomar bastante cuidado também é em relação à estratificação social. Nós temos alguns países, algumas regiões que se diferenciam muito as classes sociais. Tá? Você pega aí a Europa é uma coisa, a África é outra, a América do Sul é outra, a América do Norte outra diferente ainda. Então muito cuidado, porque isso também é uma análise que a gente tem que fazer. Ok? Dá uma olhadinha ali na tela. Praticamente todas as sociedades humanas apresentam estratificação social. Com mais frequência na forma de classes sociais, divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade, que são hierarquicamente ordenadas e cujos integrantes possuem valores, interesses e comportamentos similares. Veja que existe uma similaridade aqui onde o autor está citando. Uma representação clássica das classes sociais nos Estados Unidos identifica 7 níveis de ascensão. Veja, se pegando do topo da pirâmide, ou vamos pegar da base da pirâmide até o topo, a gente tem primeira classe, que é a classe miserável, é chamada de classe baixa. Tá? Isso a gente está falando em questão dos Estados Unidos. Depois, no degrau acima, ela é uma baixa alta, não quer dizer que ela está próxima à alta não, tá? É porque ele teve um degrau acima da baixa. Terceira,
ela é a média baixa, tá? Ele é uma classe D, vamos dizer assim. Depois a classe média, agora ela é uma classe C, ela é uma classe que está no meio da pirâmide. Depois a média alta, que aí é um degrau acima da média, eu poderia dizer que é uma classe C+, tá? Aí vem a classe alta, que aí a gente poderia chamar de classe B, né, se fosse no Brasil. E por último a classe alta. Mas isso aí é uma representação clássica das classes sociais nos Estados Unidos, tá? Ela é identificada ali em 7 ascensões. Olha, dá uma olhadinha aqui. Aqui no Brasil nós temos a classe A, classe alta, classe B e a classe C. A classe C é a chamada classe média baixa. Tem um monte de classe D aí achando-se classe média, classe B aqui, e não é. Só para ficar apoiando político né? Então cuidado, tá? Depois nós temos a classe baixa, chamada classe D, e a classe miserável. Não sei se tem. Aqui não trata de classe E, mas sim da classe menos favorecida, que é a classe mais miserável. Seria como se fosse a classe E. Então no Brasil tem essa diferenciação nos termos utilizados nos Estados Unidos, por exemplo. Vai montar um produto, vai vender um serviço, precisa saber para que classe social você vai atingir. A classe social brasileira é média para baixo, a maioria, a maior parte. A não ser que você tenha produtos exclusivos e que você vai atingir uma classe mais alta, uma classe menor, mas que mesmo assim consome o pouco que você produz, aí tudo bem. Senão o negócio é para classe média baixa. Aí você vai ter resultados. Ó, dá uma olhada naquele quadrinho do lado ali. Eu coloquei aquele quadrinho ali de uma forma também para tirar um sarrinho, né? É como é visto isso aqui no sentido assim mais socialista da coisa, né? Aqueles que se acham da classe A se acham o próprio Deus, né? Aí depois vem os governantes, que é o que deveria estar na base da pirâmide, que eles são funcionários públicos. Eles deveriam ser, entre aspas, nossos empregados, e não essa puxação de saco que tem para políticos sem vergonha no nosso país. Aí depois vem o clero, que é outra classe que não se mistura. Aí vem os militares, que esse governante que está aí no país hoje inverteu, passou os militares acima do clero. Aí vem a burguesia, que é a classe média baixa, que se acham classe superior, se acham a classe A do país, e na verdade o cara às vezes tem um comérciozinho num bairro, um mercadinho de 2 portas, e ele se acha o empresário que, né, propõe o PIB brasileiro, né? Acorda, bicho, acorda. Você é um pobretão que tá vendendo produto para pobre também. O brasileiro tem muito dessas ideias aí, achando que a classe direita que é a que sustenta o país, né? E depois o proletariado, que somos nós. Ali é mais um sarrinho mesmo do que qualquer uma outra coisa, tá, gente? Fechando. Olha só, nesse próximo slide, eu coloquei uma figurinha ali da representação de como que é, né, o sistema dessa pirâmide capitalista. Dá uma olhadinha ali, ó. A pirâmide, o sistema da pirâmide capitalista, tá? Bom, as classes sociais representam preferências nítidas por produtos e marcas em diversas áreas, como vestuário, móveis para o lar, atividades de lazer e automóveis. Elas também têm preferências distintas em termos de comunicação. É nítido a gente observar que conforme a classe social, eles consomem produtos mais caros, sendo mais caro normalmente é melhor também.
Então o marketing ele olha muito por essa ótica aí. Tá? Então eles também têm preferências distintas em termos de comunicação. As classes mais altas dão preferências a revistas e livros, enquanto as mais baixas preferem a televisão. Se a gente estiver falando nessa mídia, né, gente? Hoje todas as classes utilizam a internet, tá? Mas ainda com um certo destaque no e-commerce e no e-business para as classes mais altas. Mas as classes mais favorecidas de fato leem mais, consomem mais revistas e livros do que as classes mais baixas, que são mais influenciadas pela televisão. Haja vista que nós temos aqui duas redes de televisão muito grandes, né? Elas estão um pouco antagônicas em relação às políticas do país, mas são duas que influenciam principalmente evangélicos e principalmente a classe chamada, eu não sei se eu posso usar esse termo aqui, mas é uma classe mais favorecida pela direita, né? Mais centro-direita. Então essas duas redes de televisão muito grande, elas têm a preferência sim dessa classe mais, poderia dizer, menos estudada. Até mesmo dentro de uma categoria como a televisão, os consumidores de classe mais elevada preferem noticiários e filmes, enquanto a classe mais baixa costuma assistir a reality shows, programas esportivos também. Eu chamo a atenção nisso aqui pelo seguinte: se você quer atingir um público um pouco mais alto, né, então você precisa comunicar em noticiários e filmes. Se você quer pegar classe mais baixas, reality shows e programas esportivos. Se você quer pegar a classe miserável, aí você vai para reality show mesmo. Big Brother, programa da Márcia, esse programa que sai treta, briga na televisão, Silvio Santos, esses caras aí. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, e é importante também analisarmos, que há também diferenças de linguagens. Textos e diálogos de propaganda devem soar naturais às classes social visada. Dá uma olhadinha aqui. Não adianta você querer montar uns textos formidáveis, maravilhosos, por uma classe menos favorecida, porque eles têm uma cultura escolar menor, são menos estudados, e as suas influências de televisão, por exemplo, são as mais fortes. Enquanto uma classe que é mais estudada, que teve mais escola, então essa classe aqui você pode elaborar um texto melhor, com termos técnicos, né? Então é questão de nivelamento mesmo. Dependendo da classe que você quer alcançar, é questão de nivelamento, certo? Agora eu trago para vocês os fatores sociais, tá? A gente falou de cultura, de subcultura, de tudo que influencia, desses grupos de influências na base cultural. Agora a gente vai falar na base, né, dos fatores sociais. Vamos lá, olha lá. Fatores sociais. Além dos fatores culturais, o comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores sociais, como grupos de referência, família, papéis sociais e também o status. Aí eu posso até dizer para vocês que uma das principais variáveis dos fatores sociais são o grupo de referência, e os mesmos dividem em primários, como família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, entre outros. Tá? Além dos secundários, são grupos religiosos e profissionais de classe. Os grupos de aspiração são grupos onde a pessoa espera pertencer. A dissociação, grupos com valores ou comportamentos que a pessoa rejeita. Dentre os grupos de referência, salienta-se que talvez o grupo familiar seja o mais importante, determinante de comportamento do consumidor, devido à estreita e contínua interação entre os seus membros. Tá? Seguindo, os grupos de referência.
Os grupos de referência são aqueles que exercem alguma influência direta, o face a face, ou indiretas sobre as atitudes ou comportamento de uma pessoa. Os grupos que exercem influência direta são chamados grupos de afinidade. Alguns deles são grupos primários, né, que eu já havia citado antes. Família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, né, com os quais se interage de modo contínuo e muitas vezes informal. Grande parte das vezes informal. As pessoas também pertencem a grupos secundários, como grupos religiosos, profissionais ou associações de classes. Aqueles que costumam ser mais formais e exigir menos interação contínua. E aí quando o autor fala assim, olha aqui, essa situação quanto mais formal, menos interação contínua, porque ele vai lá e cumpre papéis. E quanto mais informal, mais você vai ter interação, maior será a interação. Essas interações de amizades, de seus grupos da empresa, o grupinho de futebol, esses grupinhos que existe uma interação informal mais aproximada, eu posso dizer assim. Tá? E aí se formam esses grupos, ok? Olha só, as pessoas elas participam de vários grupos, né, grupos de posições de pessoas que estão definidas em papéis, status, né, esses níveis. Aqui no Brasil a gente consegue ver muito o pobre que participa do mesmo grupo que o rico, o agricultor que participa com o advogado. Então nós temos assim uma grande mistura no nosso país, né? A gente é um país de uma mistura chamada racial. Não gosto de tratar as pessoas por raças diferentes, né? Porque eu acho que são todos da raça humana. Mas como mercadologista, a gente tem que mostrar as classificações que existem nessa galera aí. Então a gente tem diferenciação sim das raças, por exemplo, africanas, europeias, né, americanas, indígenas, que todas são raça humana, né? Mas existe uma classificação dentro da mercadologia. E a gente precisa notar, prestar muita atenção, porque esses são fatores de influência. Tá? Então, dentro desses fatores sociais, a gente tem muitas influências que ocorrem em diversos fatores. Por exemplo, o fator pessoal. O fator pessoal é um fator que influencia ou diretamente ou indiretamente. Eu trouxe até uma citação aqui, deixa eu ver se eu consigo falar para você aqui, ó. Que as necessidades dos consumidores e a capacidade de satisfazer essas necessidades muda de acordo com as influências. Mas apesar de suas limitações, o ciclo de vida pessoal é um ponto de partida útil para identificar de maneira as necessidades, né, que elas mudam, para assim utilizar disso como boas influências no processo de compra, tá? Então, o fator pessoal. E o fator pessoal, existe muita questão das preferências. Preferências por determinados mercados, por determinados produtos, dependendo a sua faixa de classe social, o consumo é diferenciado. Talvez alguém poderia até dizer que é um pouco de discriminação ou de preconceito, e não é nada disso que eu vou falar aqui, não tem nada a ver com preconceito, tá? Aqui a gente fala a verdade, a gente fala o que acontece, e se a pessoa não se sente classificada nisso aqui, paciência. Mas a gente percebe, a gente que estuda mercadologia, a gente estuda o marketing, a gente vê. O consumo, por exemplo, de música da classe mais baixa é funk, é rap, é hip hop.
Ah, mas eu tenho um amigo rico que também escuta. Também tenho. Mas se colocar na faixa de mercado as análises, você pode fazer uma busca na internet que você vai encontrar. Quem ouve funk é pobre, é ralé, é classe baixa. Ah, mas o senhor também eu também sou ralé, mas só que eu tenho um bom gosto musical, eu escuto rock and roll. E rock bom ainda, porque também tem rock porcaria, né? Ó, todos os ritmos tem bom e tem coisa ruim. Tem muito rock ruim, tem muito rock bom. Tem muito funk ruim, tem muito funk horrível. Isso aí não dá pra diferenciar muito não. A não ser que seja o funk americano, né? Que aí é outro nível de cultura, né? Mas a gente percebe isso aqui, não adianta você ficar bravo comigo, que a classe social baixa, por fator pessoal também, ela consome música ruim, música com letras baixas, com nível cultural baixo, que a gente tá vendo hoje em dia os caras sem cultura criticando Chico Buarque porque ele tem uma preferência política social. Aí os inteligentes que escutam a Anitta falando mal do Chico Buarque. Então esse é o nosso nível cultural no país, tá entendendo? Então esse fator pessoal influencia muito essa questão de consumo, tá? Você quer vender música ruim, velho, vai pra classe baixa. Eles não têm cultura de ouvir música boa, não. Cara, eu não tô generalizando, tá, gente? Vocês percebam isso aí, tá? Não tô generalizando. Tem muita gente da classe baixa e eu sou da classe baixa. E eu tenho um bom gosto musical, graças a Deus, né? Tive berço pra isso. Um outro fator é o fator psicológico. Esse é um fator que influencia muito, tá? Fatores psicográficos. Né? O fator psicológico, ele te influencia dependendo da situação que você esteja no momento, dependendo daquilo que você esteja sentindo no momento, dependendo a situação do seu equilíbrio emocional, que isso também vale muito, né? Até trouxe uma outra citação indireta aqui do administradores.com, tá? Vou ler para vocês aqui que não dá para mostrar, tá? Ó, o entendimento do comportamento se faz através do diagnóstico de suas necessidades, visto que todo o processo de tomada de decisão baseia-se na percepção das necessidades satisfeitas. As necessidades psicológicas surgem de estados de tensão psicológicos, como necessidade de reconhecimento, valor ou integração. E me parece que essa situação psicológica, reconhecimento, necessidade do reconhecimento, de valorização, de integração, existe uma inversão de valores hoje aqui, porque tem muito pobre se achando um empresário, muito pobre se achando de direita, e aí ele quer reconhecimento, ele não vai ter reconhecimento sem os seus próprios esforços. Nenhum governo, nenhum governante, ninguém vai vir aqui te dar nenhum tipo de coisa do âmbito social, e se você não correr atrás, você tem que conquistar e comprar e pronto. Tá? Então, esse reconhecimento, porque eu vejo muita vitimização. O que o pobre gosta de se vitimar é uma infinidade. Não é discriminação isso que eu tô falando, não. Eu tô falando a verdade, viu, gente? Se a gente for analisar pelo ponto de vista real, aí é assim mesmo. O pobre mesmo, quando ele é baixo de cultura, e cara, e tem um mercado enorme para esses caras aí. Se você quiser vender para pobre, você vende muito, se você quiser, tá? É só você aplicar no perfil de consumo deles. Mas ele adora se vitimizar. Inclusive ele entorta até o português quando vai dar uma entrevista nos problemas, né? Então preste atenção nessas coisas. Eu falo isso aqui para vocês porque vocês são um grupo seleto. Sendo esse grupo seleto, sou eu e vocês, e eu tô dizendo para vocês o seguinte: é assim que funciona. Ai, mas o professor foi tão preconceituoso, discriminou. Eu não discriminei negativo, tô falando a real. É assim que funciona no mercado. Estuda 20 anos de marketing como eu estudei, você vai ver como que é. Quer fazer estratégia para pobre, meu filho? Vitimiza ele. Por que você acha que o político ganha eleição?
Por que você acha que esses caras estão no poder aí? Porque eles sabem onde eles pisam e sabem o tipo de mensagem que eles precisam alcançar, tocar na galera. Porque o nosso país, a maioria é pobre. A maioria é pobre no nosso país. Tá? Então, se montar a estratégia certa, você alcança eles. Tá certo? E tem mais uma aqui que eu não falei, que é a motivação, tá? Motivação também faz parte desse fator pessoal. Por quê? A motivação é uma força interior. Ela se modifica em cada momento durante toda a nossa vida. Cada vez que acontece alguma coisa, existe uma motivação, uma desmotivação. Né? Então, dessa forma, quando dizemos que a motivação é algo do interior, né? Ela está dentro de cada pessoa de forma particular. Erramos em dizer que alguém nos motiva ou desmotiva. Eu acredito que ninguém é capaz de fazer isso aqui. A motivação ela depende sempre da gente. Nós mesmos temos a capacidade de nos motivarmos. Ficar esperando aí palestrante, consultores, coaches. Coach, que tem de coach de alegria, coach da felicidade, coach do emagrecimento aí no mercado, tá? É uma infinidade. Se você não quiser, amigo. Ninguém vai conseguir fazer, tá certo? Então, vamos lá, Dilly. Quando a influência do grupo de referência é forte, os profissionais de marketing devem atingir e influenciar os líderes de opinião de tais grupos. O líder de opinião é uma pessoa que lhe oferece conselhos ou informações de modo informal sobre um produto ou categoria de produtos específicos. Dizendo, por exemplo, quais, dentre as muitas marcas disponíveis, estão as melhores ou como um determinado produto deve ser usado. Líderes de opinião costumam ser altamente confiantes, socialmente ativos e usuários frequentes da categoria em questão. Olha só, eu chamo a atenção para vocês sobre um determinado assunto aqui. Olha, tem muitos artistas que eles são influências ou influencer de consumo, muitos. Eu vejo minhas filhas que assistem esses canais de YouTube e tem esses influencers aí, os irmãos Neto, por exemplo, né? Felipe Neto, essa galerinha aí que faz programa para essa molecada. E eles têm uma influência muito grande, que quando eles fazem algum tipo de propaganda no canal do YouTube deles, eles influenciam as nossas crianças a consumirem. Eu já andei percebendo isso, que quando às vezes a minha filha menor, de 9 anos, ela me pede, eu quero tal coisa. Mas por que você quer isso? Porque eu queria brincar. Mas onde você viu isso? Eu vi isso aí no canal do Felipe Neto, por exemplo. O Whindersson Nunes. Então esses caras aí, eles influenciam muito. Assim como artistas de televisão, seja ele de novela, programas de esportes, programas de auditório, esses caras têm uma influência muito grande. Você veja, a Ana Maria Braga é uma profissional de culinária, pelo menos deveria ser o programa dela, né, um programa de culinária. Mas ela, além de tudo, ela é uma psicóloga. Então ela tem um programa que ela oferece culinária, mas também outras coisas de modo social, né, para dar audiência na televisão. Então ela faz propaganda de um monte de marcas de alimentos, e essas marcas de alimentos elas são influenciadas para quem assiste. Existe um programa também da Fátima Bernardes, que foi uma apresentadora de jornal na Rede Globo, que ela também influencia. Inclusive ela faz uma propaganda, ela garota a propaganda de uma marca de food aí, né, dessas grandes aí de alimentos. Outros apresentadores assim de sábado à tarde, por exemplo, né, Luciano Huck, ele também tem os seus patrocinadores, e como ele tem muitos seguidores, né, é uma classe, claro, menos favorecida de cultura,
suponhamos assim, uma classe mais baixa mesmo, que assiste e acaba sendo influenciada. Então ele faz propaganda de bancos, ele faz propaganda de alimentos, então ele faz propaganda daquilo que pode atingir esse tipo de classe aí. Eles são influencers. Assim como tem um influencer de YouTube, de canal do YouTube, certo? Então são pessoas que realmente influenciam. E aí você pode pegar num outro patamar, um garoto propaganda do esporte no Brasil é o Neymar. O Neymar, o que ele mostra na televisão, ele vende. Se o Neymar corta o cabelo e pinta de loiro, a molecada faz também. Se ele usa uma chuteira amarela, a molecada quer uma chuteira amarela. A minha filha de 9 anos, ela joga futebol numa escolinha aqui. Há muito tempo, ela adora futebol. De vez em quando ela vem com essa aí, né, com a chuteira do Neymar, a chuteira do Cristiano Ronaldo. Então existe realmente muita influência que essas pessoas, por fatores pessoais, elas conseguem nos atingir. Às vezes você assiste filmes, os filmes de Hollywood têm uma influência muito grande da Apple, por exemplo, da Sony, né, da Coca-Cola, da Pepsi. São marcas que estão lá de propósito para fazer um tie-in e poder atingir o público de consumo, tá? Então não é nenhuma novidade quando a gente vê essa galera aí fazendo garoto propaganda de consumo, né? Para encerrar a nossa matéria de hoje, dá uma olhadinha no nosso slide ali, olha. Os profissionais de marketing devem tentar atingi-los identificando suas características demográficas e psicográficas. Olha que eu estou falando de demografia, que é uma análise da população, e estou falando de psicografia, que também tem a ver com as questões psicológicas, tá? Descobrindo os meios de comunicação usados por esses líderes e direcionando as mensagens para eles. Só para falar melhor a respeito dos fatores psicográficos, eles são construídos, tá, com uma base nos fatores psicológicos, também nos fatores sociológicos e antropológicos, tais como benefícios desejados do comportamento que está sendo estudado, tá? Autoconceito, estilo de vida. O estilo de vida é uma coisa bastante interessante, que é um fator pessoal que está ligado aos fatores psicográficos, tá? Psicológicos. Eles podem determinar como o mercado é segmentado pela propensão de grupos dentro desse próprio mercado. As suas ações a tomarem determinadas decisões sobre produto, pessoa, ideologia e ainda manter uma atitude ou usar um meio de comunicação. Tá? Vai mais fundo do que os fatores demográficos. O psicográfico ele vai mais fundo que o demográfico. Porém, é de difícil mensuração e melhores critérios são propriedades de instituto de pesquisa, por exemplo. O que dificulta uma utilização mais ampla, porque você precisa entender essa situação, né? Nada impede, contudo, que possamos utilizar suas bases para melhor entender nossos consumidores. Inclusive, na internet, algumas empresas, alguns institutos de pesquisa acabam divulgando isso aí, tá? Então, veja bem, fabricantes de roupas como Hot Topic, que esperam atrair o mercado jovem volúvel e adepto ao modismo. O que é um mercado volúvel? É um mercado que passa muito rápido, né? Ao mesmo tempo que ele está numa forte alta, uma moda, por exemplo, rapidamente ele some, ele cai fora. Isso acontece muito com roupas e com material eletrônico, material de tecnologia. E se você pegar um público com uma faixa etária menor, crianças, os brinquedos. Muito brinquedo aí que a criança brinca um dia, 2 dias, uma semana e já não quer mais. Videogames que passam de fases não querem mais. Tá?
Então eles utilizaram a música e um esforço conjunto para monitorar o estilo e o comportamento dos líderes de opinião. Tá bom, gente? Dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Os fabricantes de algumas marcas famosas aí, eles utilizam meios de poder atingir a esse determinado público, esse público-alvo, e aí conseguir que haja consumo. Então existe um público que é muito volúvel, como foi dito aqui, que é o público mais jovem, adolescente, o adolescente para adulto já. É um público muito volúvel. É uns caras que rapidamente perdem o interesse por muitas coisas. Né? Claro que eu não gosto de generalizar, porque existem algumas pessoas que, até pelo seu próprio perfil, ele acaba consumindo mais e durante mais tempo. Mas na média é bem volúvel mesmo. A minha filha mais velha, ela estuda música, né? Então é uma coisa que ela não perdeu o gosto ainda. Ela vem estudando há bastante tempo, há vários anos já, e ela está sempre ligada nisso aí. Mas isso aí é uma exceção. Né? Por esse público jovem é uma exceção. O público infantil, o infanto-juvenil, né, os adolescentes é um público muito volúvel. Já o público adulto, ele já tem mais consciência da marca, do produto, então ele acaba sendo um pouco mais, vamos dizer assim, elitizado, mais fiel àquela marca ou aquele produto, tá? Então, ó, o referencial de todo o material dessa apostila toda, que vai valer para 2 aulas, está colocado aí, dá uma olhadinha. É bem grande, ele valeu pela aula de hoje e vai valer pela aula da semana passada, que é a continuação, tá? E a continuação desse material que nós estamos estudando hoje, tá certo? Então olha aqui para mim. Então assim, ó, hoje nós encerramos a nossa aula, tá? Espero que tenha sido bastante proveitosa essa aula. Eu trouxe coisas que são bem atuais, vocês podem ver as obras que estão dispostas no referencial bibliográfico, né? Trouxe alguns conceitos também mais atuais, porque vocês possam estudar, né, todo esse material aí, tá certo? Bom, a primeira semana eu coloquei uma pequena atividade para que vocês pudessem pontuar e também colocar a presença de vocês. A aula da semana passada não teve atividades, vocês ficaram livres. Essa aula de hoje vai ter uma pequena atividade que eu vou colocar no fórum. Então eu peço que vocês entrem lá no fórum, registrem a sua presença, tá? E respondam para que que tenham os pontos de vocês aí. Vocês podem colocar tanto no AVA, dentro do AVA, tanto no campo de atividades quanto no fórum, tá? De preferência que vocês coloquem nas atividades e repitam, copia lá no fórum essa atividade, que aí fica tudo certo lá, não precisa nem mandar por e-mail. Se quiser mandar por e-mail também, o e-mail está descrito aí para vocês no vídeo, vocês podem seguir, tá? Não esqueçam de dar um clique no meu canal, Alex Caparelli. As aulas de vocês toda semana estarão lá e é por lá que vocês vão me seguir, tá certo? Toda vez que eu publicar, vocês vão ver aulas lá. Não só as aulas de propaganda e publicidade e propaganda, como as aulas de administração e marketing que eu trabalho em outro curso também, tá? Caso vocês queiram participar também, acompanhar o meu canal profissional, ele se chama Planeta Marketing Oficial. Lá eu tenho um programa com um episódio chamado Aprendendo Fácil. Ali eu coloco tudo coisa conceitual, vídeos curtíssimos de 5 minutos, 6 minutos no máximo, que vai responder o que é. Então lá eu tenho o que é marketing, o que é serviços. Essa semana saiu o que é benchmarking. Então eu tenho vários assuntos ali que eu estou alimentando, tanto o canal Planeta Marketing Oficial, quanto o meu site, que é o www.planetamarketing.com.br. É só você acessar lá que os vídeos dos episódios Aprendendo Fácil estarão lá. Um grande abraço para vocês, tá? Até a próxima semana. Um beijo no coração.